Oi pessoal, boa tarde para todo mundo que está aqui ligado nas séries hoje. Aqui quem fala é o Zé Luiz, do time de comunicação e marketing das séries. Estamos aqui hoje para apresentar mais um webinar, o webinar de setembro das séries. E em primeiro lugar eu quero agradecer muito a todo mundo que se inscreveu, que está aqui com a gente hoje, para apresentar mais esse evento especial que é do nosso projeto social Agricultura de Precisão ao alcance de todos. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre o projeto e logo já vou passar a bola para o Fernando Pinar, que é o nosso palestrante de hoje. Bom, hoje é dia 28 de setembro de 2017, mais um webinar gratuito da Inséries, e hoje a gente vai falar sobre agroclimatologia no monitoramento fitossanitário. E o apresentador de hoje é o Fernando Rinat. Ele é engenheiro agrônomo formado pela UFSM e eu vou fazer uma apresentação dele. O projeto é uma iniciativa da Inséries em parceria com a Associação Brasileira de Prestadores de Serviços em Agricultura de Precisão. A gente tem também o apoio na divulgação da USP, da Exalc, da página do grupo Agricultura de Alta Precisão no Facebook, e fica aqui o convite para vocês. Eles são um conglomerado de profissionais que trabalham com AP, empresas, todas que trabalham em conjunto pelo bem e pelo desenvolvimento da agricultura de precisão no país. Então, vale a pena vocês visitarem a página deles no Facebook, ficar por dentro. E fica o convite também, eles têm grupos no WhatsApp para troca de informação entre profissionais de AP, entre representantes de empresas e tudo mais. É uma iniciativa muito bacana e vale a pena estar junto disso daí. Quem quiser deixar o seu número de telefone, seu WhatsApp no final, no campo de perguntas, pode deixar que eu vou repassar para o Michael, que é o responsável pelo grupo, e vai adicionar vocês nesses grupos do WhatsApp, que vale muito a pena. Além disso, a gente tem a parceria da ExalcTech também na divulgação. E dessa vez, nesse webinar especial, a gente tem também a participação e a parceria de divulgação do grupo e da página Vida no Campo. É uma página muito bem qualificada, com conteúdo muito bacana no Facebook. Eles têm o portal Vida no Campo também, vale muito a pena participar e trocar experiências com eles. Então, fica aí o convite, quem quiser, vale muito a pena. Vou falar um pouquinho sobre o projeto social Agricultura de Precisão ao alcance de todos. É um projeto social desenvolvido pela Inséries, em parceria com universidades de excelência no Brasil, para compartilhar conhecimento sobre as tecnologias e inovações da agricultura de precisão e da agricultura digital a profissionais do agronegócio e estudantes. Estão disponíveis aulas e palestras sobre temas essenciais para o dia a dia de quem vive da agricultura. Na primeira temporada do projeto, que aconteceu no ano passado, a gente já teve mais de 1.500 inscritos nos eventos, espalhados por todas as regiões do país e com acesso totalmente gratuito ao conteúdo transmitido. Para esse ano, o projeto apresentará e apresentou eventos baseados em 4 pilares: agricultura de precisão, nutrição de plantas, fertilidade e manejo do solo, pragas e doenças. Tudo isso a gente faz em busca de agregar à comunidade os benefícios da agricultura de precisão e da agricultura digital, difundindo gratuitamente esses conhecimentos. Falando um pouquinho sobre a Inséries. Nós somos uma startup, somos especialistas em agricultura de precisão no país. Fomos fundados em 2013 e somos uma empresa de desenvolvimento de softwares inteligentes para o manejo da agricultura. No nosso site, você confere muito mais sobre a nossa solução e pode entrar em contato com a nossa equipe para que a gente apresente mais de perto essa solução para vocês. Nossos diferenciais são mapas de fertilidade e recomendação em tempo real, planejamento de amostragem e um sistema único de gestão das análises do solo, um book de relatórios personalizado e automatizado. E aqui fica um convite, a gente produziu um workshop essa semana sobre o book de relatórios. Quer saber como funciona? Acesse o nosso site e assiste, é rapidinho e é muito bacana. Além disso, a exportação de arquivos para controladoras de formato universal e processamentos mais rápidos e mapas de recomendações mais precisas do mercado. Tudo isso vocês encontram em parceria com a Inséries. Então, quer saber mais? Acesse o nosso site www.inseries.com.br. Aviso a quem está aqui assistindo com a gente hoje. A Inséries tem uma série de materiais educativos totalmente gratuitos no nosso site. São artigos,
e e-books sobre agricultura de precisão. A gente produziu muitos artigos nas últimas 2 semanas e vale a pena vocês irem lá e conhecer. É um conteúdo muito bacana, feito por especialistas no assunto e com temas bem bacanas, bem relevantes para quem trabalha com agricultura e para quem quer trabalhar com agricultura de precisão. Todos os webinários são gratuitos e de fácil acesso. Essa transmissão está sendo ao vivo, mas a gente tem gratuitamente de livre acesso a todas as edições do webinar anteriores do ano passado e desse ano para que você acesse e assista quando, onde e como quiser. É só acessar nosso site e está tudo lá. Temos guias rápidos e outros conteúdos também, então fica atento nas nossas redes sociais, no Facebook, segue em séries no Facebook, siga em séries no Instagram e acompanhe o nosso site para que fique por dentro de todas as novidades desenvolvidas pela Inseres. A ASBRAP, que é a Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, está coletando adesões. Então, é um movimento muito bacana que fortalece o nicho de agricultura de precisão no país. Então, para quem já atua no mercado, é muito bom ser associado da ASBRAP. Quem não atua, quer conhecer, conta com a ASBRAP para isso. Para pessoas físicas, são R$200 a inscrição, R$100 para estudantes, e empresas, a associação é a partir de R$600. Querem mais informações, podem entrar em contato com a gente e a gente encaminha para a ASBRAP todas as solicitações e dúvidas que vocês tiverem, beleza? E a Inseres está buscando distribuidores para o seu time. Então, se você se interessou e quer mais informações, manda um e-mail para inseres@inseres.com.br e a gente mantém você atualizado de todas as informações. Agora, uns avisos sobre o webinar de hoje. Para quem já participou do webinar da Inseres, já sabe como funciona, mas para quem é novo aqui, muito bem-vindo, em primeiro lugar, e eu vou explicar algumas regras de como funciona. Apenas os participantes da transmissão ao vivo receberão o certificado de participação, ou seja, só quem assistiu o webinar ao vivo agora, a transmissão original de agora, tem acesso ao certificado. Os certificados vão estar disponíveis a partir de amanhã, às 13 horas, no nosso site www.inseres.com.br/webinars. Lá você vai ter um link de acesso para ter o seu certificado. Qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato com a gente pelo e-mail inseres@inseres.com.br e a gente soluciona essas dúvidas para você. Um dos benefícios principais do webinar é que você interage e você ajuda a apresentar também. Então, você pode utilizar a caixa de interação do lado direito da tela para mandar sugestões, comentários e perguntas ao vivo para o apresentador, para o Fernando. Essas dúvidas vão ser recebidas por mim, organizadas, todas por ordem, e vão ser respondidas pelo palestrante no final da apresentação, que vai ser por volta das 6h30 da tarde. Então, manda sua pergunta e fica com a gente até o final, porque é muito importante ter vocês todos para discutir, para trocar ideia e para interagir com o Fernando também, beleza? Bom, o webinarista de hoje é o Fernando Vinar. Ele vai falar sobre agroclimatologia no monitoramento fitossanitário. Ele é engenheiro agrônomo formado pela UFSM, que é a Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Ele é mestre em engenharia agrícola pela mesma universidade e ele é doutorando em engenharia de sistemas agrícolas pela Exalc USP, aqui de Piracicaba, orientado pelo professor Paulo Centelhas. Ele também é membro do grupo de pesquisa em agrometeorologia da Exalc. Hoje teremos o Fernando aqui conosco, e eu tenho os últimos recados para vocês. Primeiro, muito obrigado por estarem conosco aqui hoje. Eu vou passar a bola para o Fernando e vocês podem ficar à vontade para mandar mensagens ao longo do webinar. Não precisa esperar chegar até o final. Podem mandar mensagens ao longo do webinar, eu vou recebê-las, vou organizar e vai responder depois. Se você está gostando do webinar, fala para a gente. E outra coisa também, se você está gostando do conteúdo que está sendo transmitido, compartilhe com seus amigos, com a sua rede de contatos, porque enquanto a transmissão ao vivo estiver sendo feita, novas inscrições podem ser feitas e a pessoa pode começar a acompanhar. Então, se você está chegando no trabalho agora, se você sabe de pessoas que estão interessadas no assunto, mas não estão em casa ainda para assistir, manda o link para elas, pede para que se inscrevam e estejam conosco, que vai ser uma experiência muito legal. Eu vou passar a bola para o Fernando, só um minutinho, vou passar a bola da apresentação para o Fernando. E eu agradeço a todos vocês novamente por estarem aqui hoje conosco. Fernando, você está me ouvindo? Ok, estou ouvindo, Zé. Está me ouvindo bem? Maravilha, Fernando. Okay. Tudo tranquilo. Eu vou pedir só assim, um pouco de paciência com o pessoal,
Caso a conexão para a internet esteja um pouco devagar ou o áudio esteja cortando, manda uma mensagem para a gente na caixa de perguntas que a gente vai tentando dar um jeito aqui, beleza? Fernando, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Vou passar a apresentação para você e eu fico aqui recebendo as perguntas do pessoal e a gente volta a conversar daqui a pouco, beleza? Beleza, Zé. Muito obrigado. Maravilha. Bom, Tá contigo a bola, Fernando. tá me ouvindo ok aí? A imagem está aparecendo corretamente na tela? Isso, só volta no primeiro slide do começo lá, que acho que está no segundo slide. Aí, manda bala. Tá ok? Beleza, Ok, então. pode ir. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos, pessoal. Obrigado, Zé, pela apresentação. Agradeço a Inseres aí pela oportunidade de falar um pouco aqui para vocês sobre agroclimatologia no monitoramento fitossanitário. E, claro, agradeço a presença de todos vocês aí nessa quinta-feira, agora 5h15, assistindo esse nosso webinar. Beleza? Por favor, deixe suas perguntas aí que ao final da apresentação a gente vai responder elas. Vamos falar aqui um pouco sobre a agroclimatologia. Em torno de 1 horinha a gente vai estar finalizando a apresentação. Então vamos lá sobre como utilizar o clima no manejo das doenças. Então pessoal, primeiramente, a gente sabe que a agricultura ela é altamente dependente do clima, né? Então a gente sabe que um cultivo agrícola é adequado para uma determinada região em função do clima nesse local. Então a gente sabe que temos regiões mais secas, secas no inverno, outros locais que a gente tem a chuva normalmente acontecendo durante o ano todo. Isso vai determinar então épocas de semeadura, a adaptabilidade de uma região para uma determinada cultivar, uma variedade ou a uma espécie em si. E isso vai determinar então o crescimento, o desenvolvimento, a qualidade tanto de, por exemplo, soja, você vai ter um maior teor de óleo na semente, vai ser uma função do tempo que aconteceu, como que estava o tempo durante o cultivo, e a qualidade, geralmente frutos também, é muito dependente do clima em um local. E hoje, então, especificamente, vamos falar da relação das plantas com os micro-organismos. É a parte um pouco mais fitopatológica aqui da agroclimatologia. Então, aqui eu coloquei 3 imagens, para vocês terem uma ideia de que em diferentes condições de tecnologia, a agroclimatologia é muito importante e ela vai determinar as condições vai analisar, vai estudar e vai proporcionar ao produtor aí para ele saber qual é o período adequado para ele plantar. Então, tanto o pessoal que usa pivô central, quanto o pessoal que ainda tem que fazer controle manual de plantas daninhas, ou que tem um sistema de manejo não tão tecnológico quanto o pivô central ainda no uso. Bom, então primeiramente eu coloquei aqui são alguns zoneamentos agroclimáticos, apenas para vocês terem uma ideia inicial de como a agroclimatologia pode atuar. Então a gente pode ver aqui um zoneamento para o cafeeiro. Então, daqui a pouquinho a gente vai entrar na parte das doenças e vamos apresentar esse zoneamento que é a favorabilidade para algumas doenças, favorabilidade ou não. Então você vai poder saber se a sua região ela é mais favorável ou menos favorável a uma determinada doença. E isso vai auxiliar você tanto no planejamento quanto no manejo das culturas que você tem no campo. Então aqui nas 2 imagens à direita, a imagem que está à esquerda, né, o zoneamento atual, tanto no estado de Minas Gerais, que está em cima, e no estado do Paraná embaixo, são para a cultura cafeeira. Então a gente pode ver que na imagem inferior tem uma grande área amarela, né? Essa área amarela é uma área com risco para geada que vai afetar o cafeiro no estado do Paraná. Então, a imagem da direita, ainda no estado do Paraná, ela mostra o que vai acontecer quando, se ocorrer um aumento na temperatura do ar e um aumento na chuva. Então, o que é a tendência? É que se desloque para o sul do país essas áreas aptas aí ao cultivo do cafeiro. Então, aí já vem um exemplinho de como o produtor pode manejar aí. Vamos pensando no cafeiro, o produtor sabe que ele tem uma área com risco de geada, ele pode começar com a arborização para diminuir esse risco de geada nessa área. Então, aí vem o conhecimento do seu microclima, da sua região em específico, para levar lá para o manejo da cultura no campo.
Bom, um outro trabalho aqui muito interessante é sobre o manejo das datas de semeadura, quando devem ser feitas para o feijoeiro no estado de Santa Catarina. Então, aqui nessa tabela, a gente tem aqui no centro dela, está escrito preferencial. Então, a época de semeadura considerada preferencial. Então, o que eles avaliam nesses mapas para chegar nisso e mostrar para você qual é a data mais apropriada para cultivar, para semeadura de um cultivo numa região? Pega aí quais são as fases geralmente mais sensíveis da planta, que muitas vezes é o momento da floração, né, o enchimento de grãos. Então a gente procura colocar essa semeadura em um momento que você vai semear, e quando chegar nessa fase mais sensível, você não vai ter altas temperaturas ou déficit hídrico, ou diminua a probabilidade de ocorrerem esses eventos que vão trazer depois perdas na produtividade. Aqui mais um exemplinho então para soja. Nós temos aqui, vamos utilizar o estado do Rio Grande do Sul aí como exemplo. São 5 macro-regiões no Brasil, né? A região de 1 a 5. Então, cada uma delas tem as suas cultivares mais recomendadas. Muitas cultivares são recomendadas para mais de uma região também. Então, a gente vê aqui no estado do Rio Grande do Sul, a região 101 é uma região um pouco mais baixa, a altitude é inferior a 100 metros, e ela é diferente da região 102, que é uma região em torno de 400, 350 metros para mais, até uns 550 metros de altitude. E a região 113, então já é um pouquinho mais para o leste, essa região em vermelhinho ali, que já é os campos de cima da serra, acima de 700 metros, acima de 650. Então você já tem uma condição diferenciada para o cultivo da soja. Ali você já começa escolhendo as suas cultivares, o que você vai plantar em função do zoneamento agroclimático. Bom, então agora vamos colocar 2 conceitos bem simplesinhos, só para vocês entenderem um pouco como o clima, como o tempo, eles vão modificar o nosso planejamento da cultura no campo ou vão modificar o nosso manejo. Como a gente sabe qual é o dia mais adequado para a gente fazer uma pulverização de fungicida na lavoura. Então isso que você tem que estar numa condição favorável, você tem patógeno no campo, então você vai saber que nesse momento está adequado você fazer a pulverização. Ou será que teria que ter sido feita há alguns dias ou pode ser feita daqui a alguns dias. Então, o clima é uma questão de longo prazo. O clima é definido em função de pelo menos 30 anos aí de observações meteorológicas. Então, você tem um ano na sua determinada região que chove mais, um ano chove menos, um ano foi um pouquinho mais quente do que o outro, e isso faz parte, isso é o que vai compor o clima. É uma variação dentro de um certo desvio que vai compor o clima. Então, tem regiões aí que são caracterizadas por terem um período seco no inverno e tem outras regiões em que ele não é seco, pelo contrário, ele é úmido, mas frio. E tem chuvas numa mesma quantidade durante o ano todo. Então, o clima, a gente sempre tem que pensar no seguinte, a longo prazo, 30 anos de média, esse é o nosso clima. Tá? E ele varia aí, o clima não varia, né? O que varia é o tempo, então, que varia de um ano para outro. Então, o tempo é aquela coisa, a previsão do tempo. É uma questão a curto prazo e ela interfere diretamente no manejo da nossa lavoura. Por exemplo, se a previsão do tempo está dizendo que vai chover, você já sabe que tenho que adiantar os meus tratos culturais agora antes que venha a chuva. Ou eu posso, ou eu estou com uma semana tranquila para trabalhar aí, porque vai ter umidade no solo, ou vai ter alguma chuva esporádica, ou não, vai ter sol por um bom período de dias, aí, tipo 1 semana, 2 semanas. E é isso que determina por que a doença vai evoluir mais num ano e menos do outro. Então, durante esse ano, se você tiver uma condição mais favorável, você vai mais favorável ao patógeno, você a tendência que você tenha maior incidência, maior intensidade dessa doença no campo. E já quando o ano é um pouquinho menos favorável ao patógeno, você vai ter uma evolução um pouquinho menor. Então, também a gente sabe que cada patógeno tem seus requerimentos aí. Por exemplo, o oídio é um patógeno que não requer molhamento foliar, pelo contrário. E já a maioria deles
necessitam molhamento foliar para se desenvolverem. Então a gente vê aí o clima a longo prazo, o tempo é curto prazo. Bom, e o clima e tanto o tempo, ambos são influenciados por um fenômeno, que é o fenômeno El Niño. Ele é um fenômeno que acontece lá nas águas do Oceano Pacífico, na porção equatorial. Então aqui na região, vocês podem ver aqui a América do Sul, nessa imagem da esquerda, né, em branco, e a Austrália também, aqui mais a oeste. E tem um círculo negro, um círculo preto ali no meio, né, em que as águas estão vermelhas, está vermelha, a borda do círculo é preta. Então isso representa mais ou menos a região do Ninho 3.4, que é o que determina mais o que vai acontecer no tempo, na safra em que está. Eu digo na safra porque o El Niño, essas diferentes fases dele, elas geralmente se definem no segundo semestre de um ano. Então, para nós, vai começar a safra de verão aqui no Brasil, né? Então, isso é o que acontece lá, geralmente atua aqui no Brasil e no mundo inteiro, nas chamadas teleconexões, que vai modificar, fazer um ano mais chuvoso, um ano menos chuvoso, às vezes uma chuva mais concentrada na primavera, às vezes algum momento que vai ser uma chuva mais tardia, lá em março, pode ser que venha a atrasar um pouco o processo da colheita. Então é algo que acontece lá no Oceano Pacífico, modifica as massas de ar que entram aqui no Brasil e vão levar a diferença na nossa produtividade e também na relação de doenças, como a gente já vai explicar. Então são três fases aí que existem, que é o El Niño, que é quando está aquecido o oceano, a fase neutra, que é quando ele está mais ou menos na média dele, né, uma média também de 30 anos, e o resfriamento, que é quando ele está mais frio do que 0,5 graus, da média normal. Só que isso tem que acontecer por 5 meses consecutivos, e cada mês considerado um trimestre. Então, só para dar uma notícia atualizada, a previsão agora para essa nossa safra está entre um Laninha e entre um ano neutro. Então, eles estão medindo as águas, estão usando modelos para prever o que deve acontecer, e ele está aí entre Laninha, entre neutro. Então, provavelmente, se for para um Laninha, vai ser um Laninha bastante fraco, e se for um neutro, vai ser tendendo ao Laninha. Mas essa é a tendência para a próxima safra. E é um fenômeno que acontece há muitos e muitos anos. Aqui eu coloquei só o título do trabalho em que eles pesquisaram e com dados aí paleontológicos tiveram dados desde 1525 sobre o que aconteceu, a quantia de eventos El Niño durante esse período. Então, agora já vamos partir para a parte de doenças, pessoal. Como é que esse fenômeno El Niño, como é que o clima vai interferir nas doenças aqui no Brasil? Então vamos começar aqui com um exemplo da ferrugem da soja para o Rio Grande do Sul. Então esse aqui é um trabalho do professor Emerson Del Ponte, que foi publicado em 2011, que eles utilizaram um sistema de previsão da ferrugem da soja baseado na precipitação, ou seja, nas chuvas, né? Porque a gente sabendo que no Rio Grande do Sul um ano de El Niño é um ano que tem mais chuva do que anos Laninha ou neutro, a tendência é que tenha maior ferrugem da soja. Então ele fez essa pesquisa. Nesse mapa que vocês estão vendo está a espacialização dele, em que parte do estado você tem tendência a ter mais ou menos intensidade da doença. Já nessa figura aqui, que eu acho muito importante, vocês conseguem ver a linha preta em cima. Essa linha tem a condição de aquecimento, como tem essa seta vermelha aqui indicando. Condição de aquecimento indica aquecimento lá no Oceano Pacífico. Então, é uma condição de El Niño. Já a linha pontilhada aqui embaixo, ou essa linha cinza, a linha pontilhada aí demonstra os anos neutros, e a linha cinza os anos, a fase fria, né, que é chamado Laninha. Então, vocês veem que a intensidade da ferrugem da soja, a tendência é que ela seja muito maior nos anos El Niño do que em anos de Laninha ou anos neutros. Então aí a gente já pode começar a pensar no planejamento da lavoura e no manejo. Eu já sei que um ano de El Niño, que é um ano geralmente muito bom lá no sul do país, porque para os cultivos, né? Porque você tem mais chuva a tendência é maior produtividade.
Então, é o que geralmente acontece no El Niño, é isso. Só que ele traz conjuntamente essa maior favorabilidade à ferrugem da soja. Então, o produtor já sabe, pô, esse ano talvez eu tenha que fazer uma aplicação a mais. Ou eu tenho que tomar mais cuidado do que normal com a ferrugem da soja. Então, aí o manejo dele e o planejamento dele vão ser modificados em função desse conhecimento. Bom, então pessoal, falando um pouquinho do clima para vocês, o que é o clima, o que é o tempo. Agora vamos entrar um pouquinho mais especificamente em como a doença ocorre, o que é que no dia a dia que vai interferir nessa doença, o que vai fazer uma doença ocorrer com maior ou menor intensidade, quais são os processos que ela ocorrer. Então, tem aqui um famoso triângulo da doença. Acredito que muito do pessoal que está assistindo é engenheiro agrônomo ou está na faculdade. Então, o pessoal já deve ter visto o famoso triângulo da doença. Então, a gente precisa ter esses 3 vértices para que a doença ocorra. Então, começamos aqui com o hospedeiro. O que é o hospedeiro? O hospedeiro é a cultura que a gente está implantando no campo. É o tomate, é o milho, é o café, é a batata. Então, diferentes culturas que a gente tem no campo. O patógeno, ele é a doença em si. Por exemplo, vocês devem lembrar que antes de 2002 ou 2001, não recordo exatamente o ano, a ferrugem da soja não estava aqui no Brasil, porque o patógeno não estava presente. A gente tinha soja, tinha um hospedeiro, tinha um ambiente favorável, como ele ainda é favorável, mas a gente não tinha o patógeno. Então, a doença não ocorria devido ao triângulo da doença não se fechar e não ocasionar essa doença. Porém, quando nós temos o hospedeiro, o patógeno e um ambiente favorável, a gente vai ter o processo, vai resultar em uma doença. Ou, se não for favorável, como condições como aquela primeira imagem lá, um pivô irrigado numa região mais seca. Dependendo do período de molhamento foliar que tiver, você praticamente não vai ter doença, porque embora exista hospedeiro, talvez não exista patógeno, mas o ambiente não é favorável, você não tem doença. Então, tem países que produzem frutos com altíssima qualidade, inclusive o Brasil, em algumas regiões, utilizando água para irrigação de locais que são tradicionalmente secos, e não vão ter essas doenças porque o ambiente não se caracteriza como favorável. Bom, e o ambiente tem variáveis que podem ser medidas e essas variáveis podem ser utilizadas na previsão de epidemias. Então a gente já vai entrar em como essas variáveis podem ser medidas, quais são essas variáveis e como a gente deve prestar atenção nelas e como a gente deve medi-las. Tá? Então aqui do hospedeiro suscetível, patógeno presente no local, ambiente favorável, nós vamos ter a doença que está aqui no meio desse triângulo. Então a gente tem aqui uma imagem do míldio da videira e uma imagem da ferrugem do cafeiro, que são 2 doenças aí que ocorrem, que a maioria do pessoal conhece, né? Bom, agora vamos entrar então especificamente em como ocorre a infecção. Então a gente viu aqui o hospedeiro, o patógeno e o ambiente. O ambiente, que é as características principais que vão coordenar o processo infectivo, que está aqui como ocorre a infecção, né? Então isso aqui se refere ao processo infectivo, de quando o patógeno vai entrar no hospedeiro. Depois ele é um pouquinho modificado, ele é direcionado pela temperatura do ar, que vai dar a velocidade metabólica dos micro-organismos. E o molhamento foliar, então, ele é essencial no momento da infecção. E o que é o molhamento foliar? Ele é o orvalho, ou pode ser também proveniente da chuva, né? Mas o que a gente tem praticamente todas as noites, algum pouquinho, pelo menos, do orvalho vai se formar nas folhas das diferentes plantas aqui em diferentes regiões do país. Então, dependendo da época também, aqui no inverno, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem menor molhamento foliar porque é muito seco o ambiente. Embora durante a noite esteja mais frio,
não chega a ser suficiente para ter um molhamento foliar tanto quanto temos no verão. Bom, então aqui na imagem a gente tem a parte inferior aqui é uma folha, né? E temos o patógeno, é um esporo. Aqui temos um esporo, né, de coloração cinza, e temos o ambiente aqui, então vamos fazer que é dentro dessa caixinha vermelha aqui. Então o que acontece? O patógeno, o esporo, é muito similar ao que acontece com uma semente. Quando você faz semeadura no pó, por exemplo, a semente ela fica lá aguardando que haja umidade no solo para ela emitir a radícula e começar o processo germinativo e o estabelecimento da lavoura, né, vai acontecer. Então o patógeno ele está ali quiescente, aguardando uma condição favorável para que ele possa se desenvolver. E o que é essa condição favorável? Então o primeiro ponto é essa linha azul aqui que eu inseri, simulando um molhamento foliar. O molhamento foliar ele é essencial nesse momento e para praticamente todos os patógenos, exceção do oídio e talvez mais alguns pouquíssimos patógenos que não necessitam e nem preferem essa condição para que haja infecção. Então ele vai ocorrer um molhamento foliar por um período mínimo, que seja suficiente para o patógeno se iniciar a emissão no tubo germinativo. Com uma temperatura adequada, ele vai emitir esse tubo germinativo que agora está aqui na imagem. Então ele germinou, emitiu o tubo germinativo, ele vai tentar penetrar na folha por alguma abertura natural, geralmente. Pode ser um estômato, geralmente, ou algum ferimento. Existem doenças que às vezes são indicados quebra-ventos, porque os quebra-ventos eles vão diminuir a velocidade do vento, diminuir esse atrito entre as folhas e os galhos e vai ocasionar menor número de lesões. Isso facilita muito a entrada, principalmente das bactérias e alguns fungos também. Bom, mas então, Fernando, tu estava falando aqui sobre o molhamento foliar. E agora nessa imagem a gente já não tem mais molhamento foliar. O que está acontecendo? É preciso esse molhamento foliar ou não é preciso? Então, nesse momento em específico, é um momento em que a maior suscetibilidade do patógeno enquanto ele está sobre o hospedeiro. Esse momento, se você tiver uma película, aquele fungicida protetor atuando, ele é tóxico ao esporo, ao patógeno, né? Agora já evoluiu um pouquinho da fase de esporo, e ele vai ser absorvido pelo esporo e vai acabar ocasionando sua morte, não vai levar ao processo de doença e não vai levar a perda na produtividade ainda. Porém, simularemos aqui que não há fungicida sobre a folha e temos molhamento foliar contínuo. Então temos aí 6, 8, 10 horas de molhamento foliar. E geralmente os patógenos exigem pelo menos 6 ou mais de 8 horas é o mais comum para ocorrer esse processo infectivo. Isso também é dependente da temperatura, né? Então, se tiver mais frio, precisa maior período de molhamento foliar. Se estiver mais quente, um período mais curto já é suficiente para que haja essa penetração. Então, o esporo ele absorveu água, ativou as enzimas, iniciou tubo germinativo, apressora, um pega de penetração, penetrou pelo estômago, condição favorável, entrou na planta. Agora a gente tem a doença. Entrou na folha. E aí já iniciou a perda de produtividade, tá? Que é a área foliar que já não está mais sadia. Então aqui a gente começa a ter os problemas com a doença. Então aqui deu para ver assim, a importância do molhamento foliar, a temperatura, como ocorre a infecção. Isso está, agora acho que deu para ficar bastante claro. Lembrando, pessoal, que quem tiver perguntas aí já pode ir deixando aqui no final, a gente vai responder. Então, agora, partindo daquela imagem, vamos aqui para uma condição mais real, que é o que ocorre com a ferrugem do cafeira. Então, aqui um pouquinho à direita da imagem, vocês podem ver uma estrutura alaranjada, em que está os esporos, que se chamam urediniósporos, da ferrugem do cafeiro. Eles têm esse nome específico. Eles estão sendo dispersos, né? A dispersão geralmente ocorre pelo vento ou pela chuva, mas só para vocês terem uma ideia, uma lesão da ferrugem do cafeiro, ela tem potencial para produzir de 300 a 400 mil esporos durante 3 a 4 meses.
Então, geralmente, uma doença que tem uma esporulação abundante, como a ferrugem do cafeiro, como a ferrugem da soja, você tem muito esporo no ambiente, tanto que muitos deles são perdidos, não caem sobre o cafeiro, inicia o processo efetivo, mas ele é interrompido pelo molhamento foliar mais curto. Só que é tão grande a quantidade de esporos no ambiente que a doença geralmente vai ocorrer, se não tiver alguma coisa barrando ela, algum fungicida protetor ou algum outro método, a planta for suscetível, irá ocorrer. Então aqui na imagem esquerda dá para a gente ver, são esporos, a imagem esquerda embaixo é uma massa de esporos, esses são esporos da ferrugem cafeira, ela tem um formato, ela é hemileia, uma parte, um lado ela tem essas pontinhas brancas, a outra parte ela é lisa. Então na imagem de cima, essa abertura ali que parece um olhinho é o estômago. Então os esporos caíram ali, emitiram, aconteceu todo aquele processo que a gente já recém viu, emitiu o tubo germinativo, penetrou na planta e começou a causar doença. Tá? Então isso vai ser dependente lá do que a gente acabou de ver, que é a temperatura e o molhamento foliar, aqui escrito como DPM. Isso significa, DPM é duração do período de molhamento, que eu coloquei umidade relativa do ar, ela é bastante importante. Segundinho aqui. Então a gente já vai ver uma relação aí entre umidade relativa do ar e duração do período do molhamento foliar também, que é bem interessante. Então aqui nós temos a doença e o vento, aqui eu coloquei no vento, aqui na parte esquerda ele vai atuar na dispersão, o vento, a chuva vão atuar na dispersão. Então por vezes já foi medido esses uridinófilos a 700 metros de altura do solo. Então a chuva vai atuar trazendo eles de volta aqui para a superfície. Bom, agora o ciclo aqui da ferrugem da soja, então ela é bastante semelhante. Vamos começar aqui observando essa figura, que no meio embaixo onde está a planta de soja, né? Então, olhando um pouquinho aqui para a esquerda, vocês podem verificar um pontinho amarelo. Esse pontinho amarelo aqui é o esporo, né? Então ele caiu ali, ele se depositou, tendo denominado PC, é o período crítico, em função de um período de molhamento e de uma temperatura. Então, geralmente, aqui diz sem luz, porque a ferrugem da soja ela tem uma predisponibilidade a germinar durante o período noturno, ou sem luz, né? É o termo mais adequado. Então, ele vai infectar todos os processos que a gente acabou de ver aqui à esquerda, só que a ferrugem da soja ela tem um dado bastante diferente de muitos patógenos. Ela é extremamente rápida. Para vocês terem uma ideia, esse esporo ele cai e vai formar uma nova lesão e vai estar apto a produzir novos esporos que podem cair numa nova planta e formar uma nova lesão em 6 a 10 dias, como está escrito aqui. Então ela é extremamente rápida. A ferrugem do cafeeiro, ela varia de 25 a 30 dias durante o período mais que a gente tem mais problemas com ela, que é ali de dezembro até maio, junho, julho. Vai variar de 25 a 30 dias, até 40, dependendo de uma condição já um pouquinho mais fria. Então a ferrugem da soja ela é extremamente rápida e vai ocasionar novas doenças em pouquíssimo tempo. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre a importância então desse inóculo, sobre como o vazio sanitário ele atua no inóculo da planta. Então, cada vez que você tiver o inóculo, você vai ter um novo potencial de infecção. Então, o que se tenta fazer aqui no Brasil com o vazio sanitário? A ferrugem da soja e as ferrugens em geral são patógenos determinados biotróficos. Eles necessitam de um tecido vivo para sobreviver. Então, como aqui a gente não tem o chamado hospedeiros secundários, eles precisam cair em um tecido vivo, que vai ser a soja, né? O único que a gente tem aqui é a soja. Lá nos Estados Unidos eles têm um que se chama kudzu, que é um arbusto gigantesco. Então aqui, quando a gente não tiver soja, a gente vai cortar o hospedeiro, como eu risquei aqui, e não vai ter mais patógeno.
Então, essa é a importância do vazio sanitário para cada ano a gente iniciar o cultivo lá do zero, praticamente, no inóculo, na questão do inóculo. Então, esse é mais um exemplo aí de uma doença e as variáveis ambientais, como elas atuam na ferrugem da soja. Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre como monitorar o ambiente, o que afeta nas doenças, que a gente já viu bastante, e um pouco também sobre as medidas de intensidade da doença, que são essenciais na hora da gente pensar em um sistema de prevenção, um sistema de alerta para o manejo da doença. Então, esse é um dado que geralmente falta, que são os dados da doença, né? Para a gente poder saber o que favorece ou favorece menos a sua evolução em determinado local. Então, nós temos aqui, primeiramente, o molhamento foliar, depois a temperatura do ar, a umidade relativa, a chuva. Então, a chuva ela tem uma alta variação espacial. E a chuva ela é muito importante tanto na questão de previsão de doenças, quanto para balanço hídrico, se você quer fazer, ou manejo de irrigação. Então, às vezes é muito importante uma estação meteorológica, por exemplo. Ela tem, às vezes, um custo que não é tão reduzido para algum produtor que não seja tão grande. Então, às vezes, vale a pena a pessoa investir num pluviômetro que transmita os dados, um pluviômetro bom, tamanho adequado, que transmita os dados de chuva para uma central e você saiba o quanto choveu na sua região, porque os dados de temperatura do ar, a umidade relativa, até o molhamento foliar, a gente consegue espacializar eles com uma boa acurácia. E já a chuva, como ela tem muita variação espacial, é muito mais difícil a gente obter esses dados. Então, aqui no Brasil a gente tem o INMET, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, o INMET ele tem aí um conjunto de estações automáticas, o acesso aos dados é grátis, então todos vocês podem acessar lá o site do INMET, ao final da apresentação, e procurar lá estações, vai em estações automáticas, então tem de hora em hora os dados estão aparecendo lá online, a gente consegue acessar eles de qualquer lugar do mundo. Só que, claro que há uma limitação na quantidade dessas estações. Aqui pelo mapa menorzinho aqui que pega o Brasil todo, nós podemos ver que tem uma quantidade razoável, principalmente na faixa leste aqui, né, na parte mais litorânea do país. Ali já no Mato Grosso já é muito mais limitada a quantidade. Então vocês imaginem um dado de chuva com essa densidade de estações aqui é bastante limitante para trabalhar com ele. Já aqui no estado de São Paulo, que é a imagem da direita, a limitação já não é mais tão grande, embora a gente possa ver, por exemplo, nós temos uma estação aqui em Sorocaba, uma ali em São Paulo, uma aqui em Piracicaba, mas em Campinas a gente não tem uma estação meteorológica do INMET, que meça esses dados e envia para a gente horariamente. Então, qual é uma opção? É investir em estações automáticas, né, estações meteorológicas, no local. Então, cada um de vocês pode ter na sua fazenda uma estação meteorológica. Só que ela pode ser que tenha esse custo um pouco alto. Então, tem um benefício muito grande que você vai ter dados do seu local específico. Isso é excelente. Agora, as estações, elas exigem manutenção e calibração. Então, você precisa que alguém vá lá no campo a cada 4 a 6 meses e faça uma calibração de alguns sensores, como, por exemplo, o sensor de umidade relativa do ar. E isso exige uma mão de obra que vai fazer esse aferimento de sensores. Então, hoje em dia já existem empresas que estão investindo em redes de estações que vai reduzir custos em geral para os produtores, né? Então, talvez você não precisa mais ter, se existe uma rede de estações, que estações perto da sua propriedade, apenas você obtendo os dados de chuva, os outros você já consegue, através de modelos numéricos, que é o último item aqui, você consegue espacializar eles e saber qual é o valor que está dando lá dentro da sua propriedade. Então, assim, você tem uma redução de custos e tem uma outra questão que é a transmissão de dados. Muitas vezes a gente tem problema com rede 3G e para transmitir esses dados. E isso aí vai ser essencial lá na frente na hora de utilizar os modelos de previsão de doenças.
Bom, pessoal, então vamos falar agora um pouquinho sobre o molhamento foliar, que é aquela variável muitíssimo importante, talvez a mais importante aí que a gente tem que ter na questão das doenças. Ele é uma medida especialmente complicada de ser mensurado. Bom, por que ele é complicado? Porque cada planta a folha tem essa textura, tem uma emissividade diferente, tem um formato diferente, tem um ângulo diferente. Então existem sensores, aqui eu coloquei sensores mecânicos ou eletrônicos, mas os sensores eletrônicos são o mais comum, né? Então aqui na imagem direita vocês podem ver que tem sensores, esses aqui são cilíndricos, eles têm a 0 graus de inclinação, a 15, a 30, a 45, a 60, então não existe um padrão de medida do molhamento foliar. E ainda ele tem esses cabos aqui que podem sofrer algum corte, algum roedor. Então você pode ter algum dano com isso e eles também necessitam alguma calibração. Então o que foi sugerido em um artigo aqui do ano de 2015, um artigo excelente para quem tem interesse nessa questão de molhamento foliar, das medidas dele e na importância deles para as doenças de planta. Esses autores, eles sugeriram utilizar um período acima de um determinado limiar da umidade relativa como estimador do molhamento foliar. Então, dessa forma, você investe tomando mais cuidado desse sensor de umidade relativa, talvez você pode botar mais um sensor numa mesma estação, você vai saber se o sensor descalibrou observando os dados dos dois, ou você pode ter até 3 sensores, então você vai ter 2 deles, pelo menos, acurados. Então, você tem que fazer a calibração, se está ok, se não está ok. Então, esse foi um trabalho de 2015, muito interessante, tem muitos autores aí que trabalharam bastante com molhamento foliar no campo, com sensores, e eles deram essa sugestão aí, então, que, a meu ver, também facilita bastante o trabalho. Então, eu vou mostrar aqui como que funciona essa questão da estimativa em função da umidade relativa do ar. Estou falando aí, então, sair um pouquinho do molhamento foliar medido com sensores para um molhamento foliar estimado em função da umidade relativa. Tá? Então, aqui a gente tem, coloquei uma linha vermelha que vocês podem ver na faixa dos 90%, isso é 90% da umidade relativa, e vocês podem ver que existem pontos nessa linha que ultrapassam os 90%. Então, esses pontos, eles são o momento em que você tem molhamento foliar, tá? Nesse limiar de 90%. Então, em diferentes locais, você pode variar esse limiar, observando alguns estudos aí que já foram feitos. Mas, no geral, aqui para o Brasil, vamos dizer que é os 90% de umidade relativa. Então, a gente tem aqui no primeiro, por exemplo, a resolução desses dados aqui era horária. Então, a gente vê que cada pontinho desse aqui, nesse dia bem à esquerda, representa 1 hora de molhamento foliar, de formação do orvalho. Então, você tem 11 pontinhos, você tem 11 horas. Aí, o segundo dia que você consegue contar também quantos teve. Aqui, o terceiro dia, já por exemplo, lá, provavelmente aqui no meio da tarde, houve um pico da umidade relativa. O que será que aconteceu? Pode ter sido que aconteceu alguma chuva nesse período. Bom, então, isso, claro, que você não precisa ficar abrindo gráficos como esse e contando pontinhos. Você facilmente insere esses dados meteorológicos em escala horária, ou de 30 em 30 minutos, ou de 15 em 15 minutos, uma resolução ainda melhor, e você vai saber qual é o molhamento foliar em um dia. Isso aqui você pode utilizar, então, a gente pode utilizar na avaliação. Esse ano aí, como está se comportando o tempo para determinada doença. Então, a gente vai verificando, acompanhando o molhamento foliar, acompanhando a temperatura, acompanhando a chuva, sabendo quais são as variáveis importantes num determinado patógeno e vai ter uma noção de se ele vai ser mais ou menos intenso em um determinado ano. Agora, entrando na questão dos modelos. Coloquei aqui só para sintetizar para vocês que existem modelos empíricos, semi-empíricos ou mecanísticos, tá? Então, o que são os modelos empíricos? Modelos empíricos são o seguinte: quando você tem um experimento a campo, você vai lá, faz as avaliações, e essas avaliações são muito importantes, a gente já vai ver aí para frente como elas podem ser feitas.
e qual é o intervalo entre elas, que é um dado importantíssimo também, que às vezes acaba limitando a nossa geração de modelos por causa de um intervalo entre elas muito longo, que a gente não consegue saber quando foi que a doença interferiu quando foi que o tempo interferiu na evolução da doença. Então, os empíricos são esses dados de campo, você vai lá e faz as avaliações da intensidade e relaciona com os dados meteorológicos. Já o mecanístico, aqui na ponta direita, são baseados em parâmetros de curvas de crescimento, geralmente. Então, em laboratório, se faz o estudo qual é o período mínimo de horas de molhamento foliar e qual é a temperatura em que vai ocorrer os picos, né? A temperatura mínima, máxima e ótima para o desenvolvimento de um patógeno. Mas, no final das contas, o importante não é se o modelo é empírico, se ele é semi-empírico ou se ele é mecanístico. O importante para nós aqui no final é que ele tenha uma alta habilidade de previsão. E com essa alta habilidade de previsão, a gente pode manejar a doença trazendo um controle mais eficiente. Esse é o objetivo. Com um controle mais eficiente, ou você vai reduzir o número de aplicações e vai ter um lucro maior lá no final em função dessa redução do número de aplicações, ou você pode manter ou até aumentar o número de aplicações, só que você vai ter maior produtividade lá no final, porque você teve um controle mais eficiente das doenças do campo. Então, entrando agora nessa parte de fitopatometria um pouquinho, e já a gente chega aí na parte de modelos de sistema de previsão utilizados no campo e um pouquinho na parte de planejamento, que são alguns mapas aí que foram feitos para algumas doenças. Então, o primeiro passo aí na fitopatometria é a identificação do patógeno. Então, tem patógenos que são difíceis de identificar, que são muito parecidos com outros, e tem outros patógenos que são já mais fáceis e muitas vezes o pessoal já tem uma vivência no campo, já sabe o que é o patógeno. Mas o primeiro passo é esse, você tem que saber qual é o patógeno que você está avaliando e se ele é o patógeno que você objetiva, pensa em gerar um sistema ou algo semelhante. Então, coloquei aqui o segundo item, metade do período de latência. Esse é um dado muito importante, que é o dado do intervalo entre as avaliações. Então, vamos pegar um exemplo da soja. Aquele slide ela dizia de 6 a 10 dias, aí ele vai gerar um novo ciclo, que é um determinado período de latência. Então, metade desse período, então 6 a 10 dias, vamos botar aí, vamos dizer que uns 8 dias, 8 a 10, 4 a 5 dias no máximo você tem que estar refazendo essa avaliação. Então, já sabe que toda semana, 2 vezes, você vai ter que ir lá no campo fazer a avaliação para ter um sistema de previsão da ferrugem da soja, né? Então, isso não quer dizer que você tenha que ficar no campo. E já entrando nesse assunto, o sistema é muito importante que ele requer apenas dados meteorológicos, porque dessa forma a gente consegue automatizar ele e não precisa que o produtor vá no campo fazer medidas que exigem toda uma questão de metodologia para você obter o dado de doença no campo para passar uma previsão para ele. Então, o interessante é o produtor, ele está lá, ele tem mais muitas coisas além da doença para se preocupar, tem outras doenças, outras pragas, tem que fazer adubação, tem outros cuidados que ele tem que ter com a lavoura. Então, o ideal, no caso de um sistema de alerta, é você enviar lá para ele uma mensagenzinha simples, daqui a X dias seria adequado você fazer essa aplicação de fungicida, porque o nosso sistema está dizendo que é um momento adequado. Então, quanto mais simples, mais direto for, e dando um prazo também para ele poder se planejar, por exemplo, enviar uma mensagem amanhã de manhã cedo que ele precisa fazer a pulverização no sábado. Bom, muitas vezes o produtor já tem outras atividades, então a gente tem que tentar trabalhar um pouquinho com a previsão do tempo, determinadas doenças que vai dar um pouquinho mais de tempo para ele fazer essa entrada na lavoura aí, conforme o sistema prevê. Então a gente tem a incidência e severidade. Incidência são órgãos ou indivíduos sintomáticos e a severidade é a área foliar coberta por sintomas. Então são duas medidas da intensidade da doença. Eu não vou acabar não entrando um pouquinho mais detalhadamente por causa do nosso tempo, né? Então, coloquei aqui uma figura, aqui na direita tem
esse gráfico, né? Então a linha vermelha é uma safra X, vamos dizer assim, e a linha azul é uma safra do ano anterior. Então o que vocês podem ver aqui? A evolução da doença nesses 2 anos. E por que a doença então chegou num nível maior em um ano e num nível menor em outro ano? Por causa do tempo. Um ano foi mais favorável do que o outro. Então o manejo deles deve ser diferenciado também de um ano para o outro, né? E isso, através do acompanhamento do tempo, em um ano a gente pode saber se está sendo mais ou menos favorável para a doença. Então, vou partir aqui nesse pontinho aqui próximo dos 60 e pouquinhos dias aqui no eixo X. Vocês podem ver que para a próxima avaliação teve uma evolução bastante grande na incidência da doença. Então, o que se fala disso? É uma taxa de progresso bastante grande. Então, essas taxas que a gente obtém utilizando em modelos de curva de progresso, a gente obtém taxas de progresso da doença, e a gente vai avaliar essas taxas, tanto essa taxa que teve uma alta evolução, quanto taxas onde houve pouca evolução. A gente saber o que foi que determinou que uma semana evoluiu rapidamente e outra evoluiu pouco, né? Então, a gente conhecendo isso, a gente pode saber que atitude tomar lá no campo. Então, aí é um dado bem interessante da taxa de progresso da doença, tanto que hoje em dia até existem alguns dados bastante interessantes sobre taxas de progresso em diferentes cultivares de soja. Então, o produtor pode se programar utilizando esses dados e escolher a sua cultivar em função disso para ter maior sucesso no campo, menor problema com a doença. Então, para finalizar essa parte aqui, o que é a incubação, o que é a latência? Então, a latência é o período desde a infecção, aquele processo que a gente explicou antes, até a esporulação, que são os sinais. Sinais é quando você tem a lesão esporulando. E sintomas é quando apenas está o tecido não está mais sadio, né? Tem apenas aquela lesão, mas não está esporulando ainda. Então, isso é o período de latência. Ok? Então, chegando agora na parte final da nossa apresentação aqui, um pouquinho sobre a aplicação dos sistemas de previsão. Então, você pode atuar tanto no planejamento da lavoura quanto no manejo. O planejamento, ele é relacionado a você saber se a sua área, onde você tem essa lavoura, tem um maior ou menor risco para uma epidemia. E com isso, você pode escolher, então, as cultivares que são mais ou menos tolerantes a determinada doença. E também você pode ter um conhecimento prévio da necessidade de fungicidas. Aí pode existir uma cultivar muito boa, vamos dizer, de cana-de-açúcar, bons níveis, que a indústria quer para moagem, seja boa para colher, mas ela tem uma suscetibilidade para alguma doença, como ferrugem alaranjada, por exemplo. Então, se você está numa região com baixa favorabilidade para a doença, você já sabe que ali você está relativamente tranquilo com essa cultivar. Agora, regiões de alto risco, se você quiser plantar essa cultivar, essa variedade, você já sabe que você vai ter que fazer a utilização de fungicidas. Então, isso vale para todas as culturas em diferentes áreas do globo terrestre. Então, já o manejo ele é relacionado ao que está acontecendo na safra. Então, é relacionado à aplicação de práticas agrícolas para minimizar os danos ocasionados pelo patógeno. Então, a gente fala que bastante de fungicidas, que é o controle químico. Só é importante lembrar também que a gente não tem que ser dependente só do controle químico. Então, aí entra uma parte que a gente bate bastante nele, porque o sistema de alerta ele vai atuar nessa parte e dar quando você deve fazer a aplicação. Lembrando que o quando é mais dia ou menos dia, é uma data, né? Não é o horário do dia para a aplicação de fungicida. Então, o controle cultural seria você escolher as suas cultivares, fazer manejos para diminuir os danos ocasionados pelos patógenos sem a utilização do controle químico. E existe também controle biológico e outras formas aí. Bom, então chegando aqui no manejo, um dos sistemas utilizados no mundo é chamado sistema Tomcast. Ele é um sistema para alternar a Solanum tomate. Foi baseado no sistema FAST, que era Forecasting Alternate Solanum tomate, só que esse Tomcast que ele já é para algumas doenças a mais. Então, o que acontece? A primeira aplicação, quando você somar 35 ou 45
valores de severidade. E a segunda em diante quando somar 15 ou 20. Então, como é que você sabe quando soma? Então, você vai lá, sabe quantas horas de molhamento foliar você teve num determinado dia, né, num período que começa no meio-dia e termina no meio-dia, já que o molhamento ele ocorre à noite. Então, você vê que teve, vamos usar aí como exemplo, 12 horas de molhamento foliar, a temperatura foi 18 graus. Então, você procura aqui, 18 a 20 graus, segunda linha, 12 horas, segunda linha aqui em cima você obtém o valor, né? O valor de severidade daquele dia, 2. Então, você soma 2. E aí, diariamente, você vai fazendo isso até chegar em 35 ou 45. Isso é dependente do tipo de fungicida que você utilizar. Então, esses detalhes tem nesse trabalho aqui de Pete Blado e do Madden, sobre detalhes um pouquinho mais aprofundados. Em todos os trabalhos que eu mostrei aqui, resultados, está ali a referência para quem quiser uma consulta um pouquinho mais aprofundada deles. E claro que a gente não precisa mais ficar fazendo isso de observar quantos graus esteve, quantas horas de molhamento. O computador roda isso aí tudo, obtendo os dados das estações meteorológicas, e o programa final é o produtor receber lá no telefone dele ou alguma outra plataforma simples, fácil, objetiva para ele fazer a aplicação desse manejo no campo. Aqui um exemplinho de manejo de fungicida para maçã. Então é foligem ou sujeira de mosca, que na direita é uma fotinha de uma maçã. Vocês podem ver que ela está bem, não seria aquela escolhida por nós no supermercado. Então ela perde seu valor de mercado, né? Então eles testaram um sistema aqui que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, utilizando o período de molhamento foliar para aplicação de fungicida. Então somou 175 horas de molhamento foliar que fazia aplicação de fungicida. Então a gente pode ver aqui na figura direita o ano 2007 e 2008, né? Então aqui embaixo nessa tabelinha, as últimas duas linhas, vocês veem o número 3, que é o número de aplicações realizadas num determinado ano, nessa determinada safra, para os tratamentos utilizando o sistema de alerta. Já esses 9 aqui em cima e os 7 são valores utilizando o manejo mais normal, vamos dizer, não é o 100% comum ainda, né? Então a gente pode ver o seguinte: esse triângulozinho branco aqui, que está em cima, ele foi o que mais teve incidência da doença, comparando entre o grupo dos que foi utilizado fungicida. Esse tratamento com as bolinhas aqui é sem fungicida, então foi 0 o número. Porém, ele teve 1/3 do número de aplicações. Já o segundo aqui de baixo para cima, esse triângulo preto invertido, ele é também um warning system, só que efetuado a poda. Então, você tem mais um método para o controle das doenças e ele utilizou só 3. Então, você já vê aí um resultado bem bom. Agora, eu não quero fazer poda e eu quero que reduza esse valor aqui. Então, o que a gente pode ajustar nesse sistema aí para chegar para ter um controle melhor? Você pode ajustar os limiares dele, modificar esse número de horas aqui para chegar no limiar que a gente acha mais adequado para a aplicação de fungicidas. Então, esse trabalho aqui ele foi feito lá em 2011, foi feito antes, né, mas foi publicado em 2011, feito lá em Vacaria, no Rio Grande do Sul. E já existe um trabalho de 2017 utilizando esse sistema lá nos Estados Unidos, só que eles modificaram aquela questão do molhamento foliar que foi falado antes para uso da umidade relativa do ar. Então eles modificaram o molhamento para umidade relativa e obter a data de aplicação. Bom, esse último trabalhinho aqui sobre manejo é o tema da minha tese de doutorado. A gente desenvolveu um sisteminha para manejar a ferrugem do cafeiro. Então, vocês podem ver aqui na figura de baixo a curva de progresso da ferrugem do cafeiro, lá em Boa Esperança, lá em Minas Gerais. Então, esse aqui é o controle, né, a testemunha sem utilização de fungicidas. Já esse gráfico do meio é o calendarizado, que chama, foram 3 aplicações de fungicida, que são as setinhas pretas, fungicida foliar, né, e a cestinha branca aqui, que é bordas pretas, né, ela indica um fungicida que ele é aplicado no solo, um triazol mais um inseticida que é feito lá no início do período chuvoso.
Então, o que dá para ver é que o tratamento 5, que é utilizando o sistema de alerta, ele teve 2 aplicações e o resultado final aqui da área abaixo de curva de progresso dele foi igual ao calendarizado que teve 3 aplicações. Então, aqui a gente conseguiu salvar uma aplicação e teve o mesmo resultado final na questão da incidência de doenças. Então, agora entrando no planejamento, que um trabalhinho de 2015, o professor Paulo Centeiras, para ferrugem alaranjada da cana. Então, lá no lado oeste do estado de São Paulo, a gente vê que tem uma favorabilidade bem baixa para essa doença, enquanto aqui do lado leste a gente já tem uma favorabilidade um pouco maior. Então, eles verificaram que tinha uma relação entre excesso hídrico e a evolução da doença, e então fica aqui um planejamento para o produtor. Ele sabe que em determinadas regiões ele não é adequado ele utilizar cultivares suscetíveis a esse patógeno, porque ele vai ter problemas aí durante o cultivo. E aqui esse mesmo estudo foi feito para a Austrália, então no estado de Queensland, então delimitado aqui as áreas verdes e áreas tendendo ao vermelho que tem um risco maior. Agora um trabalho muito interessante que usa um sistema que se chama fenológico climático. Então, esses pesquisadores aqui, a Raquel Soares Coletti, publicou no ano de 2015, para a podridão floral dos cítricos. O que acontece? Essa podridão floral ela vai acontecer quando você tem alta chuva no período de florescimento. Então, é dessa parte que diz aqui, o Bloom Peak, que é o pico do florescimento, até 50% das pétalas, das flores remanescentes na lavoura. Então, eles tiveram que, primeiramente, ver quando que o florescimento vai acontecer, utilizando um modelo agroclimatológico também. Então, eles viram uma temperatura fria, aqui abaixo de 10 graus, por um período, mais uma chuva em determinado período acima de 20 milímetros, isso tem aí um período de tempo máximo, tem que correr essa chuva. Então, mais um número de graus dia ia chegar no pico do florescimento, e mais um número X aqui seria o X de graus dia, ia chegar na metade final do florescimento, e chuvas maiores do que, vamos utilizar aqui, 100 milímetros, durante esse período vão trazer aproximadamente 70% da incidência da doença. Agora, chuvas nesse período, em torno de 50 milímetros, vão trazer apenas em torno de 30% da incidência da doença. Então, você sabe que, tendo durante esse período, se houver chuva, de um número X aqui de milímetros, você vai ter maior ou menor risco de ter essa doença, e sabe que atitude você deve tomar lá no campo para evitar ela. Então aqui o mapa final, esse mapa à direita, que mostra as zonas de maior ou menor risco, e esse mapa aqui à esquerda mostra o período de floração, o quanto tempo demora do pico do florescimento até 50% remanescentes de flores. Então, quanto mais longo for esse período, mais tempo suscetível vai ter a ocorrer uma chuva e fazer a doença acontecer, né? Então, aqui mais uma questão de planejamento relacionada à ferrugem do eucalipto. A gente tem aí a mesma situação ocorrendo. Essa curva aqui à esquerda ela é bem interessante, é aquela curva lá dos modelos mecanísticos que eu falei, sobre testes feitos no laboratório. Então, eles fizeram uma curva e viram que a partir de um certo número de molhamento foliar, com uma temperatura aqui em torno de 20 graus, nessa região vermelha, que é a maior quantia de lesão que você vai ter, que está aqui no eixo Y aqui da esquerda, dessa superfície de resposta. Então, você vai ter mais problemas. Então, eles utilizaram esses dados aí para gerar esse mapa da severidade da ferrugem do eucalipto no estado de São Paulo. Esse mesmo mapa existe aí para o Brasil inteiro também, um trabalho semelhante, né, para o Brasil inteiro. Então você vê em que regiões do estado você tem que tomar mais ou menos cuidado com as doenças. E vocês podem ver que, por exemplo, na região leste, que é mais essa cor azulada, que demonstra alto risco, existem regiões em que o microclima ou que a gente chama de a mesoscala, influenciado ali pelo relevo, você pode ter condições menos favoráveis, mesmo estando numa região predominantemente mais favorável à doença. Bom, pessoal, então agora finalizando, como você vai sair do sistema de alerta, do sistema de previsão, para utilizar ele em escala comercial. Então, ele
como todo produto, qualquer produto químico, fungicida, as marcas agrícolas, todos passam por testes para depois serem levados a campo. Então a gente tem que fazer testes em parcelas, experimentos, maior número de locais possíveis, porque a tendência é que haja, em algum lugar você vai ter que usar o limiar, em algum lugar você vai ter que alterar esse limiar, em algum lugar a chuva seja mais importante do que o molhamento foliar, então cada local pode ser que tenha uma variação entre ele. Claro que isso em locais muito próximos não é esperado, mas em locais mais distantes é esperado. Então você tem que testar bem esse sistema, você vai conhecer esse sistema, vai saber o que pode ser que traga problemas durante a aplicação dele no campo, e depois você vai ganhar essa confiança nele e vai poder aplicar em talhões, em áreas maiores, como já existem sistemas sendo utilizados dessa forma, e tem tudo aí para ter um sucesso bastante grande na evolução da agricultura que a gente está tendo aí nos últimos anos. Então, lembrando um pouquinho aí que a agrometeorologia ela vai além das doenças de plantas, né? Então a gente pode atuar aí no saneamento agroclimático, planejamento da lavoura, previsão da produtividade, previsão da safra, quebra da produção também. E, por exemplo, você quer planejar aí a previsão de datas de colheita, tudo esses modelos aí podem dar uma ajuda para a gente se planejar no que fazer no campo. Então, as conclusões aí são que o clima e o tempo eles condicionam a ocorrência de doenças, né? Então, e como eles condicionam, a gente pode utilizar isso como uma ferramenta para a gente manejar elas e ter um resultado melhor lá no campo. Os SAFs são sistemas de alerta fitossanitário. Eles são mais uma ferramenta no manejo de doenças, então elas passam desde a gente observar lá se a cultivar é mais ou menos tolerante a uma determinada doença, para utilizar o SAF depois no manejo dela. E eles devem ser, claro, testados em propriedades antes do uso em área total. Bom, pessoal, foi um prazer falar aqui para vocês esse pouquinho aí sobre o uso da agroclimatologia no monitoramento fitossanitário. E agora vamos ver aí as perguntas que temos com as dúvidas que surgiram aí durante a apresentação. Aqui embaixo o site chama Agrometeorologia Fácil, o grupo da Agrometeorologia de Desalco, do qual eu faço parte. E agradeço as séries aí pelo convite para falar para vocês. Aqui em cima tem o meu contato também. Então, muito obrigado. Maravilha, Fernando. Muito obrigado pela incrível apresentação que você fez. O pessoal gostou bastante, interagiu bastante. E agora eu vou começar a fazer as perguntas para você. Eu vou por ordem das perguntas que foram enviadas, do final da apresentação para o começo, tá? Então, se acaso acontecer uma pergunta que você não lembra de qual pedaço que é, a gente deixa para o final e a gente refaz depois, beleza? Tranquilo. Maravilha. Vamos para a primeira pergunta que o Thiago Tavares acabou de mandar para a gente. Obrigado, Thiago, pela pergunta. Pergunta para o Fernando. A nível detalhão, o que teríamos ou como poderíamos monitorar a variabilidade espacial do molhamento foliar, temperatura e pluviosidade? Pergunta do Thiago. Beleza, Thiago. Obrigado por assistir a nossa apresentação aí. Uma pergunta muito interessante. Em nível de talhão, o que geralmente vai acontecer? Um talhão ele já não é uma área muito grande, então essa variação não vai ser tão grande. Né? Mas o que deve acontecer? Você tem um talhão, por exemplo, em uma região com relevo mais acentuado. Então você vai ter diferenças aí na temperatura e no molhamento foliar, muitas vezes, se você está mais próximo de alguma mata, alguma área assim, que podem trazer diferenças relacionadas a esses dados que seriam monitorados meteorologicamente. Assim a gente já entra numa questão um pouquinho mais quase o microclima, a gente fica nessa escala e entre o topoclima e o microclima relacionado à utilização da aerometeorologia no campo. Mas o talhão, então, geralmente são áreas menores, então pensando um pouquinho numa fazenda, então, o que mais vai variar numa fazenda, pensando num tamanho razoável, né? Nada muito exorbitante, mas até porque as fazendas geralmente muito grandes são em regiões mais planas, né? Então não há uma variação, principalmente vocês podem pensar aí na temperatura, umidade do ar,
Em áreas planas, grandes, a variação é muito pequena. Agora, quando você tem uma variação de altitude entre elas, aí sim você vai ter uma variação maior nessas variáveis. Já a chuva, ela pode variar, claro que dentro de um talhão. Então, só que isso é esperado que ocorra. Se ocorra um evento de chuva, ele pegue a fazenda inteira, ou pelo menos uma grande parte delas. Então, na maioria das vezes, eles vão acontecer tomando essa propriedade como um todo, ou esse talhão como um todo. Mas aí vem a importância então dessa distribuição de pluviômetros aí nas propriedades, em diferentes locais, ainda mais em grandes propriedades agrícolas. Obrigado. Maravilha. Agora um abraço especial para Malu Santos, que está direto de Brasília acompanhando a gente, acompanhou o webinar inteiro. Para o Walter Godoy, o Walter deu parabéns a você pela apresentação e pediu para mandar um abraço para o professor Centelhas. O Walter deixou esse recado. E vamos para a próxima pergunta. Vamos lá, o Maurício Souza quer saber. Primeiro, ele falou que foi um ótimo seminário, te deu os parabéns. E ele quer saber o seguinte, Fernando. Existem os sistemas de manejo, contagem de horas e recomendação de aplicação para outras culturas, além das demonstradas por você hoje? Onde obter essa informação para arroz, por exemplo? A pergunta do Maurício. Opa, Maurício, muito obrigado aí por assistir a nossa apresentação, uma pergunta muito interessante. E o Walter aí pode deixar que eu vou mandar um abraço para o professor Paulo. Então, Maurício, eu até trouxe mais sistemas de alerta, tinha planejado inicialmente apresentar, só que a gente ia acabar se estendendo um pouco mais, mas você pode pesquisar aí, principalmente em artigos acadêmicos, então você geralmente vai ter muita coisa em inglês, então você pode pesquisar sobre doenças para o arroz. Eu agora não sei de cabeça alguma doença específica do arroz que tenha um modelo de alerta ou um modelo de previsão que eu me lembro de cabeça, mas você pode dar uma procuradinha aí, ou eu posso procurar depois e a gente entrar em contato e eu mando para você. Beleza? Maravilha. Mais um abraço para o Ivanildo, que está direto da Bahia, acompanhou o webinar inteiro. Obrigado, Ivanildo. Obrigado, Lauro, também. Gostou muito da apresentação. Valeu pela companhia, Lauro. Mais uma pergunta, a pergunta do Tiago Santos. Boa noite. Gostaria de saber qual o modelo matemático ou em qual plataforma, Century, APSIM, etc., é feita essa simulação que você utilizou na apresentação, Fernando. Opa, beleza, Thiago? Então, esses modelos, eles geralmente ainda não estão nessas plataformas de previsão da produtividade que são mais utilizadas como a APSIM, DESAT e demais modelos. Então, alguns desses modelos está sendo tentada a inserção desses modelos que penalizem a produtividade em função das doenças. Mas então, para você ter uma ideia, o que é o planejamento? Você pegar esses modelos existentes que não estão gerados nessa plataforma, só que são modelos que são como esse que eu apresentei aqui bastante, e que eles são gerados e utilizados, então, os dados meteorológicos para entrar com eles ali na plataforma. Então, você pode dar uma olhada depois na apresentação que eu vou disponibilizar para todos vocês. Procure pelos artigos que tem aqui e você vai fatalmente chegando na compreensão de como esses modelos funcionam e vai ver como eles podem ser depois entrados nessas diferentes plataformas aí para quem trabalha especificamente com essa plataforma. Para te ter uma ideia, então, esse modelo que a gente desenvolveu na minha tese de doutorado, a gente acaba não utilizando essas plataformas, a gente pega dados de doença, dados meteorológicos, compreende o que acontece, como aquela curva de progresso que eu mostrei, taxa de progresso, compreende quais são as variáveis e quando elas interferem na doença e vai chegar no modelo final. E depois desse modelo final a gente vai poder entrar numa plataforma dessas para utilizar na previsão, em diferentes tipos de previsão. Obrigado pela pergunta. Maravilha. Mais uma pergunta do Matheus Possebon. É uma pergunta longa, então eu vou cortar por pedaços aqui. Beleza, Fernando? Opa, tranquilo. Primeiramente, um grande abraço ao Fernando. Eu, o Matheus, o Samuel e o Arno estamos assistindo aqui de Santa Maria. Quanto à pergunta, desculpe se eu perdi alguma parte do webinar. Com relação aos dados a serem monitorados, comentado pelo Fernando.
como seria possível considerar um inóculo inicial, tanto a nível de estado como a nível de produtor? Quão útil seria o uso de uma armadilha para a detecção de esporos na área? Beleza? Bom, um abração aí, Matheus, Samuel e Arno. É o pessoal lá de Santa Maria, onde eu comecei os meus estudos. Um abração para todos vocês aí. E obrigado pela pergunta, é uma pergunta extremamente importante. Essa é uma pergunta que a gente está até pensando em como trabalhar com essa questão do inóculo, porque o inóculo ele é extremamente importante. Então, na ferrugem do cafeiro, a gente está tentando chegar, trabalhei por um bom tempo esse ano tentando chegar numa questão de saber a quantidade de inóculo. E você ter a quantidade de inóculo, ele vai ser dessas armadilhas que vocês falaram. Isso seria essencial, vamos dizer assim. Só que é tão difícil de obter essas medidas que acaba sendo a gente tenta trabalhar sem utilizar esses dados. Mas com certeza o inóculo seria muito útil numa questão de sistemas, tanto que a gente fez um mapa aí nesse trabalho aí de doutorado, tentando fazer uma aproximação à questão do inóculo. E para vocês pensarem aí já um pouquinho, a ferrugem do cafeiro, por exemplo, ela é uma doença que eu acho um pouco mais fácil de lidar nessa questão de inóculo, porque a ferrugem ela é um patógeno biotrófico. Só que o cafeiro, ele é perene. Já a soja, por exemplo, ela não é perene. Então, você precisa ter esse patógeno nas plantas que estão no campo. Então, o cafeiro, você tendo uma noção da área que você tem, em que locais você tem essa planta, e uma aproximação da quantia da área coberta com essa planta, você tem uma noção do quanto de inóculo você pode ter. Agora, a ferrugem da soja que você tem a soja semeada em diferentes datas, o inóculo ele vai vir a partir desses dados como o consórcio antiferrugem, por exemplo. Mas eu agradeço aí pela pergunta, um item excelente para a gente discutir. E é realmente um desafio e ele pode trazer alguns ganhos muito bons nos modelos. A gente tentou trabalhar bastante com isso e a gente verifica que às vezes um local ele tem um clima tão favorável quanto o outro, só que a questão do inóculo acaba determinando por que a doença chega um pouquinho mais alto no local do que no local. Obrigadão, pessoal. Um abração. Maravilha, Fernando. Vamos para as últimas perguntas agora, pessoal. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta para mandar, aproveita a resposta dessa última do Fernando aqui para enviar, beleza? Pergunta do Paulo César Miranda. Ele quer saber, Fernando, se existe um período do ano em que o cafeeiro está mais suscetível à infecção e o período ideal para prevenção. Bom, Paulo César, obrigado por assistir a nossa apresentação. Então, na questão do cafeeiro, a ferrugem do cafeiro, o que acontece? O cafeiro, no período do inverno, que é feita a colheita, né, então ele perde as folhas. Isso é uma característica bastante interessante das cultivares que a gente tem aqui. A gente acaba não percebendo isso, mas as cultivares que existem aqui no Brasil, elas perdem as folhas que têm incidência de ferrugem durante o inverno. Claro que perdem mais folhas, mas essas folhas acabam zerando, vou colocar um zerando entre aspas aqui, mas ele vai a nível muito baixo. É o que tenta se fazer com a ferrugem da soja nessa questão do vazio sanitário. Então, o cafeiro, ele por si mesmo, ele perde essas folhas. Então, talvez vocês já ouviram falar tinha plantações de café aí no Sri Lanka, lá em 1800 e tanto, e que começou a primeira epidemia da ferrugem, que eles tiveram perdas em 3 anos, perderam milhares de hectares de café. Então, essa cultivar que eles tinham lá, ela não perdia as folhas durante o inverno. Ela não perdia a questão de inóculo, então cada ano você não iniciava do zero, você iniciava num valor com uma quantia de esporos, lembrando a pergunta do Matheus, uma quantia de esporos num ambiente muito alto. Então deu 3 anos, as lavouras foram dizimadas do país e hoje eles plantam chá. Agora então, depois dessa colocação, quando começa a ferrugem do cafeiro? Lá em outubro, novembro, voltaram as chuvas, então o tempo está favorável, né, para a doença.
Então ela vai começar passando de uma folha, alguma folha sempre vai ficar no solo, caiu mais tarde, ele sobrevive algum tempo nessas folhas e vai ser o inóculo inicial. Então lá outubro, novembro, início de dezembro, ela está dando os primeiros passos dessa doença. Então ali já começa o manejo com os fungicidas, tanto com aquele fungicida de solo, pode ser, ou com fungicidas foliares apenas. A gente vai apresentar aí, assim que eu terminar o doutorado, vou ter um trabalhinho bem legal, demonstrando os resultados de utilizar ou não fungicida de solo, diferentes manejos utilizando o sistema de alerta. Então lá em dezembro você já vai entrar com uma aplicação de fungicida foliar para prevenir as novas infecções. Então, esse fungicida ele geralmente tem uns 60 dias de residual, ele pode variar com a dose, então você vai refazer a aplicação. Esse seria o sistema que a gente chama calendarizado, baseado no residual. Já o modelo sistema de alerta, ele vai variar esses 60 dias para mais ou para menos em função da favorabilidade do ambiente. Então, você pode ter aí na cabeça, provavelmente na região de Minas Gerais, né, que em dezembro você vai começar o manejo e ele vai terminar lá por abril, em torno de abril aí, o cuidado com a ferrugem do cafeiro, porque aí a doença já se estabeleceu. Tá? Então os níveis eles chegam muito altos ali por maio, em lavouras não tratadas. Eles chegam níveis muito altos porque tem uma favorabilidade por um tempo, desde dezembro com umidade no ambiente, desde outubro, na verdade, mas dezembro se intensifica, né? E tendo mais esporos no ambiente, então às vezes tem um pico, uma explosão aí da doença no campo. Isso, obrigado. Maravilha, Fernando. Bom, eu só quero agradecer de novo todo mundo que mandou pergunta, que mandou seu recado. Para finalizar, o Márcio Levien deu parabéns pela apresentação e pediu para mandar um abraço para o Sul, grandes produtores de soja, disse o Márcio. Márcio, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Pessoal, só tenho a agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa última 1h30 aí do webinar. Foi um grande evento, uma grande apresentação do Fernando. Quero agradecer ao Fernando também pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, de fazer essa apresentação. E, Fernando, deixo o espaço aberto para você se despedir do pessoal, dar seu último recado aí, e muito obrigado. Bom, pessoal, eu agradeço a todos vocês que assistiram esse webinar. Foi um prazer imenso falar para vocês e poder responder essas perguntas. Quem tiver mais questões aí para a gente pensar um pouquinho, poder responder elas e aprender com vocês, fica o meu e-mail e meu telefone, estão aí na tela. Então, fica um agradecimento imenso aí ao pessoal que está assistindo, aos colegas aí que foram meus colegas aí no início da agronomia e me trouxeram até aqui onde nós estamos hoje aqui em Piracicaba. Beleza? Agradeço a Inseres aí pelo convite. Um abraço a todos. Muito obrigado. Maravilha, Fernando. Só os últimos recados para o pessoal. Quem tiver mais dúvida, se quiser enviar para a gente no inseres@inseres.com.br, a gente reúne todas elas, repassa para o Fernando e produz um artigo especial para o nosso blog depois. Então, podem mandar as perguntas aí que a gente reúne tudo e responde junto depois. Pessoal, de novo, muito obrigado pela participação de vocês. Foi uma grande tarde e noite para a gente, para a agricultura digital, para a agricultura como um todo. Para o pessoal que está com dúvida, amanhã, depois das 13 horas, horário de Brasília, vai estar liberado no site da Inseres A o webinar de hoje inteiro, na íntegra, para vocês assistirem completo, de graça também. Então, fiquem atentos. Sigam a Inseres no Facebook, facebook.com/Inseres. Lá você vai ter a atualização na hora que for liberada a palestra, a apresentação completa, vocês vão saber na hora lá. Então, fica o convite para vocês seguirem a gente aí. Para o pessoal que está com dúvida e quer saber sobre o grupo do WhatsApp da página Agricultura de Alta Precisão, mandem os seus telefones, os seus celulares, o número do WhatsApp de vocês para a gente pelo campo de perguntas. Ou mande, depois que acabar o webinar, para o inseres@inseres.com.br. Eu vou pegar todos os números e vou passar para o administrador do grupo, que é o Michael Carvalho, e ele vai adicionar vocês nos grupos aí. É uma experiência muito bacana que vale muito a pena. Então, quem quiser deixar o número aí, pode deixar.
Fernando, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Fiquem atentos que na segunda-feira que vem a gente vai liberar o tema e a data do webinar de outubro também. Então, muito obrigado de novo pelas inscrições, por estarem conosco hoje aqui. Entre em contato com a gente. Até a próxima e boa noite e bom descanso a todos. Valeu. Beleza, muito obrigado.